Então, olha só, tô com um computador aberto aqui, uns slides aqui de treinamento de força. E eu vou escolhendo de forma aleatória alguns assuntos aqui que eu achar bacana da gente conversar. Então vamos fazer alguns vídeos aqui de forma aleatória. Olha só, isso aqui é a importância do treinamento de força. Extremamente importante quando a gente fala sobre o treinamento de força e treinamento da força, tá? Então a gente poderia entender, por exemplo, o treinamento de força como a modalidade, tá? Então musculação, treinamento resistido, treinamento de força, são nomenclaturas que a gente utiliza para descrever a modalidade, a atividade. E o treinamento da força seria desenvolver, por exemplo, a manifestação da força, que poderia ser a força máxima, a força resistente, a força explosiva, por exemplo. Então, desenvolvimento, né, da força. E é extremamente importante porque hoje em dia todas, né, as modalidades, elas entendem a importância de se treinar a força. Então, se você tem um atleta, por exemplo, que disputa basquete, por exemplo, competições de basquete, handebol, futebol, natação, todos eles entendem a necessidade de você desenvolver a força. Então, muitas vezes acreditava que você conseguiria desenvolver a performance através da própria modalidade, ou seja, da especificidade. Mas hoje, tá? Seja um atleta, por exemplo, de natação, seja um atleta de basquete, seja um atleta de futebol, todos esses aqui, hoje em dia você vai ver incluído dentro da parte de preparação física deles, o desenvolvimento da força. Tá? E por vários fatores, porque o desenvolvimento da força faz com que você aumente a performance, por exemplo, e reduza as chances de lesão. Então, quando eu falo sobre o desenvolvimento da performance, a força aumentada, por exemplo, ela aumenta o sprint. A força aumentada, por exemplo, ela aumenta o salto vertical, ela aumenta o salto horizontal. Então, o desenvolvimento da força melhora a performance e reduz também as chances de lesão. Então, é muito difícil hoje em dia você ver alguma modalidade, algum atleta dessas modalidades aqui, por exemplo, que não incluem o treinamento de força dentro da sua preparação física. Tá? Então, o desenvolvimento da força é extremamente importante. Antigamente, né, muitos profissionais falavam que a força, ela na verdade prejudicava a performance, então se deixava de treinar a força por acreditar que o treinamento, né, da musculação, por exemplo, influenciaria negativamente na performance. E a literatura hoje em dia ela é bem clara em mostrar ao contrário. Tá bom? Então treinar a força ela é fundamental não só para atleta, aqui no caso eu coloquei atleta, né? Mas também para idoso, por exemplo. Idoso que perde muita força, então você tem que aumentar essa força do idoso. Então, fundamental. Beleza? Vamos ver outra coisa aqui pra gente falar. Força relativa. Interessante, porque bate com isso aqui que a gente falou. Então, basicamente seria o seguinte, tá? Quando a gente fala sobre a força